Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A última moda de engano da religião iotubista, vamos chamar religião iotubista, que está convertendo muita gente. A última moda nesses vídeos tem a ver com física quântica, que é um termo usado até por pastores evangélicos para explicar a Bíblia. Alguém me escreveu perguntando sobre o assunto e eu insistindo que eu assistisse a um vídeo. A minha negativa em assistir gerou uma resposta muito parecida com aquelas que eu recebo dos crentes em terra plana, ou dos crentes no não pouso na Lua, ou das não viagens espaciais, contrários a tudo isso. Veja só o diálogo que eu tive com essa pessoa. Ela escreveu dizendo: o que você acha da física quântica e como ela prova que existe reencarnação? Olha só. Aí eu respondi: a física quântica trata da natureza do mundo material temporal, tangível ou detectável por instrumentos e fórmulas matemáticas. A Bíblia é a palavra de Deus e trata das coisas invisíveis e eternas. Essa mesma Bíblia, que é a palavra de Deus revelada, diz que ao homem está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Portanto, nada de reencarnação. Não importa o quanto de física, química ou biologia que você use para tentar provar isso. Fique longe desses vários vídeos que tentam negar a palavra de Deus, principalmente quando usam termos que ninguém entenderia se não fosse alguém com formação científica na área da física. Aí, com a minha resposta, eu acrescentei uma série de links explicando por que a Bíblia nega a reencarnação e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, como fala Hebreus 9, 27. Aí ela respondeu: desculpe, mas no caso da física quântica, não somente pessoas da área da física entendem. Os vídeos são totalmente esclarecedores, baseados em experimentos. E não estamos falando da física clássica, mas de física quântica. Talvez você ainda não tenha visto nenhum vídeo ou lido sobre o assunto. Não soube me responder. Vi vários relatos de ex-evangélicos que passaram a estudar física quântica e abandonaram a ideia de céu e inferno. Se você visse pelo menos o vídeo que eu sugeri, alguma resposta concreta você teria. Eu vou continuar estudando por mim mesma. Geralmente, perguntas de pessoas seduzidas por teorias mirabolantes ou conspiratórias têm algo em comum, sabe? Eu já percebi. Depois de receber tanta pergunta, a gente começa a pegar um certo padrão de comportamento. Existe um modelo de comportamento. Por exemplo, quando eu digo que não acredito que o homem foi à Lua, eles vão me responder que então eu tenho que acreditar que existe evolução, porque se eu acredito no que a ciência diz e no que a NASA fala, eu tenho que acreditar que também que tem evolução, que o homem veio do macaco. É clássica essa pressão feita por pessoas que acreditam em alguma teoria conspiratória, como a questão do formato da Terra. A pessoa primeiro pergunta, parecendo querer aprender, né? O que você acha da física quântica, papapi, papapá? Mas, na verdade, ela está apenas procurando alguém que concorde com aquilo que já a seduziu. Aquilo para o que ela já se converteu. Ela quer aumentar a sua confraria de crentes na teoria. Aí, em seguida, quando você se nega a concordar, elas ficam indignadas com qualquer pessoa que não concorde com a sua crença. E aí tentam a todo custo conquistar novos prosélitos para suas teorias. Isso tem um fundo religioso psicológico. Sim, teorias assim dão à pessoa uma sensação de pertencimento, pois aí elas passam a comungar suas ideias com outros fiéis da mesma crença, da mesma confraria, ainda que sejam pagãos, ateus, xamanistas, etc., não importa. Contanto que acreditem na mesma teoria. Abraçar uma teoria conspiratória dá também uma sensação de superioridade, do tipo, eu sei de algo secreto que ninguém mais sabe. Ou então, as pessoas não me entendem, porque eu estou num patamar superior, eu estou sendo perseguido. Ou então, essas coisas são só para quem viu o vídeo e entendeu. Você não viu o vídeo, então você não entendeu.
Isso faz lembrar uma vez quando eu evangelizei o dono de uma farmácia em Goiás, e enquanto eu falava da graça de Deus em salvar quem tão somente crê em Jesus, ele insistia para que eu lesse os livros da Rosa Cruz, a sociedade secreta da qual ele era membro. Naquela época não existiam vídeos nem YouTube, então você precisa ler o livro, era o argumento. Hoje é você precisa ver o vídeo, é esse o argumento hoje. Enquanto eu insistia para ele tão somente crer em Jesus, e ele insistia para que eu lesse os livros de um caminho que possui muitos níveis de evolução espiritualista para se galgar. Aí entrou um rapaz crente que eu conhecia na farmácia, e ele viu a conversa, ele pegou o fio da meada e começou a dizer ao dono da farmácia as mesmíssimas coisas que eu estava dizendo. Que tem que crer em Jesus como Salvador, que a salvação é pela fé e tal, e tal, e tal. Num determinado momento, eu disse ao dono da farmácia: você percebe o que está acontecendo aqui? Eu tenho curso superior, eu venho de uma cidade grande, eu tive muitos privilégios, e o Sebastião aqui sabe apenas ler. Sim, ele só sabia ler, ele não sabia nem escrever, porque ele aprendeu a ler sozinho, lendo a Bíblia. Ele não teve estudo, não teve privilégios, e no entanto nós dois estamos dizendo a mesma coisa a você, apontando o mesmo meio de salvação que é pela fé em Cristo. Mas você, por sua vez, está falando de algo que depende de estudar, de ler muito, uma pilha de livros, de galgar planos evolutivos, etc. Aí eu perguntei, se Deus desse um caminho de salvação, não seria esse caminho simples o suficiente para ser entendido por qualquer pessoa, crianças e adultos, até mesmo sem instrução? Pois é. Então hoje, quando alguém que afirma ser cristão me diz que se eu não assistir um determinado vídeo que prova que a Terra é plana, ou que ninguém foi à Lua, ou que existe uma conspiração para dominar o mundo, ou que haverá 3 noites de trevas depois de amanhã, ou uma invasão alienígena nos espera ali na esquina, ou que a física quântica ensina que a Bíblia está errada. Quando alguém vem com isso, eu simplesmente desisto de explicar. É alguém seduzido por teorias, por não se contentar com o simples ensino da palavra de Deus para a sua vida. E para ir contra a corrente também, para ter todos aqueles sentimentos que eu falei, que a pessoa que acredita, segue essas teorias tem. Existem também aqueles que querem provar pela ciência que a Bíblia tem razão, em qualquer área que seja. Sim, até mesmo quando buscamos na ciência as provas para a criação, para o dilúvio, para os milagres, para outros eventos bíblicos, nós podemos apenas demonstrar a nossa incredulidade, a nossa falta de fé, porque não é por vista que o crente anda, mas por fé. Você quer uma prova da criação? Então use a fé. Não o microscópio, luneta, escavações arqueológicas, use a fé. Sim, você não precisa de ciência, de arqueologia ou de física quântica para entender a palavra de Deus, porque se precisasse, então nós teríamos de afirmar que nenhum dos apóstolos entendeu o que eles escreveram. Porque a última coisa que eles tinham conhecimento na sua época era física quântica. E nunca se esqueça de que, como alguém disse já uma vez, a ciência caminha de funeral em funeral. O que hoje a ciência jura de pés juntos que é real, que é verdade, amanhã ela dirá que algo novo foi descoberto e a velha teoria bateu as botas e está literalmente de pés juntos. E a Bíblia o que diz? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11:3. Eu não poderia terminar sem deixar um alerta. Existe na psicologia atual e na psiquiatria também estudos para delinear o perfil de uma pessoa viciada em teorias conspiratórias. E existem até casos graves que acabam levando à perda de emprego, à destruição da família e até a suicídios e assassinatos, como aqueles que já ocorreram em grupos e comunidades religiosas que esperavam o fim do mundo e não aconteceu, como Jim Jones, né? E os que não quiseram se suicidar foram suicidados pelos guardas dele. Isso aí era uma teoria conspiratória que ele tinha e levou um monte de gente, milhares de pessoas atrás dele. Um termo que tenta explicar esse tipo de comportamento é chamado de transtorno de personalidade esquizotípica.
Transtorno de personalidade esquizotípica. A Wikipedia traz uma definição desse transtorno psicológico, dizendo assim, abre aspas, transtorno de personalidade esquizotípica é um transtorno de personalidade caracterizado pela dificuldade em manter relacionamentos saudáveis, fortes crenças no sobrenatural inapropriadas a seu contexto social, pensamentos e percepções não compartilhados socialmente, desconfiança e medo mesmo sem evidências de ameaça e hábitos excêntricos. Os portadores desse transtorno muitas vezes creem ter habilidades extrasensoriais ou que creem que eventos mundiais estão relacionados a eles de alguma forma importante. Eles algumas vezes se empenham em comportamento excêntrico e têm dificuldades em se concentrar por longos períodos de tempo. E as suas conversas geralmente são excessivamente elaboradas e difíceis de acompanhar. As crenças delirantes e paranoicas variam muito dependendo do ambiente e devem ser analisadas dentro do contexto sociocultural do indivíduo. É comum que sejam sobre teorias de conspiração sobre o governo, alienígenas e ou facções políticas. Você encontra isso na Wikipedia. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.